Só o valor mesmo, quando for o melhor que vocês podem justificar, mas vamos só focar nos números mesmo. Então vamos começar pelo Jandrei. Pode começar sempre o Menon, Perecini já emenda na sequência. Então, Jandrei, sua nota, Menon. 6,5. 6,5, sendo generoso pela boa defesa que ele fez no primeiro tempo. Rafinha. 6,5. 6. Diego Costa. Eu dou nota 6. Eu acho que ele jogou bem, mas ele foi meio auxiliar na lambança do Reinaldo, né? É um coadjuvante pequeno naquela lambança. Não quero colocá-los no mesmo nível, mas eu acho que ele 2 vezes perdeu pro Davó, né? Bom, falei muito, né? Para não falar. Perecini, a 6 sua pro Diego. Só vi o lance uma vez, mas não achei que ele teve tanta culpa assim no gol. Talvez no rebote não precise ver pela televisão, mas esteve muito preso na saída de bola. Ele é bom nessa saída de bola. Hoje faltou um pouquinho mais de velocidade, mas não achei que comprometeu nada assim. Léo. 6. 6,5. Achei que fez uma boa saída de bola e boas coberturas. Para mim, o Léo hoje foi muito bem. Reinaldo e depois o Wellington. Aí já pode falar a nota dos dois. Se quiser aproveitar o microfone aberto aí, Perecini, já solta. Então vamos lá. Reinaldo 5, jogo ruim defensivamente, mal no lance do gol. E o Wellington entrou muito bem. Nada que tenha decidido o jogo, mas melhorou muito a cara do São Paulo, ajudou o São Paulo a se manter mais no campo de ataque, a pressionar mais o São Bernardo. Entre 6,5 e 7, eu vou de 6,5. E você, Menon? O Reinaldo e o Wellington. Olha, só para dar uma pequena explicação, eu acho que esse tipo de jogo que pode decidir o futuro do time no campeonato, por exemplo, no orçamento do São Paulo lá tá final do campeonato, então é dinheiro, né? Então, para mim, as coisas são meio hiperbólicas, assim, né? O acerto é muito e o erro é muito, né? Então eu dou nota 3, porque um erro daquele é inadmissível, não pode errar uma bola daquela, né? Já aconteceu várias vezes, mas não pode, num jogo desse, não pode errar daquele jeito. Então é meio imperdoável para mim. Oi? Já tinha acontecido 5 minutos antes. Né? 5 minutos antes, a mesma jogada, a mesma perda de bola, no mesmo lugar. Exato. Então é 3, eu acho que não dá para errar assim, né? E o Wellington, Menon? Daí eu dobro, né? 6. Bom jogador. E já manda bala aí no Pablo Maia, Menon. Pablo Maia, nota 8. Nota 8, porque muito bem na defesa ali, ainda fez um gol, deu um belo passe no outra jogada que ele enfiou uma bola. É um jogador que tem muita presença ali, ele estabilizou o time. Eu acho um jogador de um futuro espetacular, um grande jogador, nota 8. E pra você, Perecini? A atuação do Pablo Maia hoje, ser o melhor, falar que é o melhor em campo, seria um absurdo. Eu acompanho na nota 8. No primeiro tempo já tinha sido muito bem defensivamente, vira o jogo numa pancada, num golaço. Conseguiu segurar bem o meio de campo do São Bernardo quando o São Paulo foi para cima para tentar matar o jogo e depois virar a partida, né? Porque você corre aquele risco, você empata o jogo, está lotado, vamos todo mundo para cima, não sei o que, contra-ataque. E o Pablo Maia conseguiu segurar muito bem isso. Nota 8 é justíssimo. E já pode falar aí do Igor Gomes, que deu lugar depois ao Caleri. Pode falar dos dois, Perecini. Dos dois, Igor Gomes 5 ou 5,5, acho que 5. Muito pouco as movimentações que ele tinha para abrir espaço para o Luciano, acho que foram os melhores momentos dele no jogo de hoje. E Caleri também entrou, errou alguns passes de contra-ataque. Eu não gostei tanto da partida do Caleri assim, ele só trouxe um pouco mais de presença de área, brigando um pouquinho mais com os zagueiros, que isso o Éder não estava conseguindo fazer, também na característica do Luciano. Caleri 5,5 a 6. Vou interferir aqui, discordar que o Caleri foi muito importante no gol de empate, inclusive, né? No gol do Nestor. E ainda faz o quarto gol.
Não foi dele a assistência, mas ele que faz a tabela com o Rigoni pelo lado. Que cria. Sim. Tudo bem. Honestamente, sendo muito honesto, eu esqueci do gol. Eu vou de 6,5. Então, obrigado pela coisa. Eu esqueci simplesmente do gol no fim do jogo. O gol foi importante, porque interfere, inclusive, numa futura semifinal. O São Paulo, depois que teve o 3-1 e o jogo para cima, tentou buscar isso. Foi falha minha, 6,5. Diga lá, esse gol, Igor Gomes e Caleri. O terceiro gol, ele é bonito, né? Porque ele sai de uma antecipação do Diego pro Caleri, o Caleri joga pro Rigoni. Terceiro gol, não. E o Rigoni cruza pro Rodrigo fazer o gol. Né? Primeiro gol, né? Primeiro gol. É muito bonito esse gol, essa participação dele e o gol bonito na construção toda. Eu dou nota 7 pro Caleri. Começa com 6, fez o gol. Quem é mais? Você perguntou, porque tinha travado aqui pra mim. Do Igor Gomes. O Igor Gomes. O Caleri entrou no lugar do Igor Gomes. Pode falar a nota do Igor também. Igor, eu dou nota 5. 5. Vamos lá. Não quero chutar ninguém, mas eu realmente não me agrada. Nota 5. E o Nestor, Menon? Nota 7. Podia ser muito mais se ele não tivesse perdido o gol, pelas circunstâncias do jogo. Se fosse um outro jogo, assim, perder um gol desse, sim, deixa pra lá. Mas um jogo desse, na situação que tava, tudo perdeu o gol. Então, eu dou nota 7. Mas ele é jogadoraço. E você, Perecini, pro Nestor? 7 a 7,5, eu vou de 7,5 pela recuperação que ele teve dentro do jogo. Talvez se ele tivesse feito o primeiro gol e o jogo 1-1, ele tivesse perdido a segunda chance, talvez isso tivesse influenciado, porque são momentos diferentes do jogo, os lances têm pesos diferentes. Eu acho que ele se recuperou muito bem, principalmente no segundo tempo. Foi muito importante o São Paulo conseguir essa virada, a confiança para fazer aquele gol de perna direita, que não é fácil, não era a perna boa dele, a movimentação, a leitura para aparecer ali na área. Eu acho que 7,5 é justo. E aí já emenda aí Alisson com Marquinhos, Perecini. Alisson, 6,5. Gostei bastante do Alisson hoje. O Alisson entrega bastante dinâmica para esse time, bastante intensidade com a bola, sem a bola, consegue ajudar na recomposição e tem sido mais importante que o Igor Gomes na construção, até pelas características, né? Ele é um pouco mais agudo que o Igor Gomes é mais jogador de passe, o São Paulo às vezes precisa desse cara mais agudo, tem conseguido cair bem por dentro, tem arriscado boas bolas de fora da área, quando entra ali o Wellington, ele consegue fazer boas associações com o Wellington pela esquerda, está envolvido no lance da expulsão, que é muito mais uma desinteligência enorme do Mocelin, mas está lá envolvido, até valorizou um pouco a jogada, então eu acho que 6,5, gostei bastante da atuação do Alisson, gosto bastante do Alisson. O outro era Marquinhos, né? Marquinhos também entrou muito bem, e depois que o jogo se ofereceu ao São Paulo, principal, já 2-1, um jogador a mais, aí é um estilo de jogo que o Marquinhos consegue render bastante, sai atrás do marcador no gol que ele faz, o terceiro gol, chega na frente, conclusão perfeita, deu assistência pro gol ali do Pablo Maia, né, que seja algo mais simples, mas melhorou bastante o São Paulo para pressionar o São Bernardo, 6,5. Do Pablo Maia foi o Nestor mesmo que bateu o escanteio. Foi o ali, Nestor? tá? Só para... Então, foi. Eu tô confundindo porque eu vejo os lances uma vez, aí você perde às vezes. Sim, tá. Pra quem não sabe, não percebeu, o Perecini está na tribuna de imprensa do Morumbi, por isso que ele não viu os replays, ele viu só o jogo lá na hora. Menon, e pra você, Alisson e Marquinhos? Eu dou nota 7 pro Alisson, novamente, né, como eu falei no outro jogo, uma meia culpa, né, porque eu critiquei muito ele no começo, e assim, a comparação, né, dele com o Igor Gomes, não é? Veja bem, eu acho que talvez o que se pede aos dois seja parecido, só que o Alisson mais profundo tal, e o Igor mais assim, mais vertical, né? Mas então, e o que cada um entrega, né? Ali, os dois táticos, o que cada um entrega tem sido uma diferença constrangedora, né? E o Marquinhos dou nota 6,5, não dou mais porque jogou pouco, né? Muito bem. E aí já emenda, Menon, Luciano e depois o Nicão entrou no lugar do Luciano. Luciano eu dou nota 8. Um jogador, gosto muito, jogou muito bem hoje, nota 8. E o Nicão jogou pouquinho, não vou dar nota, não. Jogou pouquinho nos dois sentidos, né? Teve uma finalização boa ali, mas pegou pouco na bola mesmo. Perecini, pra você, Luciano e Nicão.
Eu gostei bastante da partida do Luciano, a gente falou bastante dele aqui já, né? A gente não precisa repetir, mas pelo equilíbrio ali, pelos pontos positivos, da recuperação, da esperança do Luciano, mas também por ter perdido gols que poderiam custar bem caro para o São Paulo, 6,5 para o Luciano, o Nicão participou pouco, 6. E aí, para fechar, os jogadores, Perecini e Éder, e depois Rigoni. Éder e Rigoni. O Rigoni entrou um pouco melhor, não entendi, ainda preciso ver pela televisão para ver o que aconteceu naquele lance com o Luciano, quem deveria ter ido para a bola, quem que atrapalhou quem, o que aconteceu, mas era um lance para a gente concluir. O Rigoni hoje entrou um pouquinho melhor, teve participação em gol, deu assistência para o gol do Nestor, né? Foi uma boa leitura do Rigoni, chegou em linha de fundo, faz um passe para trás, correto, rifa a bola na área de qualquer jeito. Acho que 6,5 para o Rigoni é justo. E o Éder fez uma boa movimentação no primeiro tempo, mas eu achei que foi pouco efetivo, participou pouco, também acabou caindo um pouco mais pro lado do Reinaldo. O Reinaldo não foi tão bem, não conseguiram se associar tanto. 6 pro Éder. E você, Menon? A mesma coisa. Eu repito as notas. E o Rigoni, só para também dá a impressão de que está acordando, né? Foram 2 gols seguidos, não foram grandes partidas, hoje uma assistência. Então também tomara que seja uma boa notícia, né? Que ele esteja realmente saindo do período letárgico que ele teve. Grande. E aí, grande, desde outubro do ano passado. E aí, vou aproveitar para chamar a nota do Ceni com a pergunta aqui do Wellington Boca. Ele está perguntando para a gente qual a recuperação mais importante que o Rogério promoveu. Diego Costa ou Éder? E aí a gente falou já aqui de como ele encontrou uma nova função para o Rodrigo Nestor, de como ele promoveu o Pablo Maia titular. O que vocês veem de maior mérito do Rogério Ceni até esse momento de temporada, né? Pouquinho tempo de temporada, nem 3 meses completos. E a nota para ele no dia de hoje, lembrando de novo que a jogada do escanteio foi ensaiada na hora, enquanto o goleiro fazia cera e recebia atendimento. O Rogério ensaiou a jogada na hora ali com o Nestor, e aí saiu o gol do Pablo Maia no chute de fora da área. Então, fica à vontade aí, Menon, para falar o que você vê no Rogério nesse começo de ano. Não, o maior mérito, indiscutivelmente, são 2, né? A recuperação do Diego Costa, total, porque o rapaz estava por baixo, né? Ele deu chance, deu oportunidade e baseou no campo, né? Não baseou no currículo. Então, ele recuperou esse jogador para o São Paulo e colocar o Pablo Maia em campo várias vezes, do comecinho, né? No primeiro jogo, o São Paulo estava empatando, estava perdendo, né? Ele colocou o Pablo Maia, né? Eu até achei estranho, né? Colocar um volante, o time precisava ganhar o jogo, acho que foi no segundo jogo. Então, essa descoberta desse jogador foi fundamental. Quanto ao Rodrigo Nestor, eu não vejo mérito, não, porque, assim, sem querer, todo mundo sabia que ele joga daquele jeito, né? Acho que todo mundo, inclusive o Rogério, sabe que ele joga muito melhor à frente do que como volante, como primeiro volante. Então, eu acho que o erro do Rogério foi colocá-lo algumas vezes de primeiro volante, talvez porque não tivesse outro, porque ele jogar Nestor e Gabriel, né? Do Gabriel Neves, né? 2 segundos volantes para fazer um. E aí, quando ele teve o Pablo, ele colocou o garoto na posição dele, né? Então, eu não vejo muito mérito do Rogério aí. Quanto ao Éder, assim, né? Tá recuperando, mas não recuperou ainda, né? Ia perder o jogador, né? Eles queriam o desligamento dele, né? Diretoria, tudo. De repente, não sei se foi pelo Rogério e tal, pediu para ele ficar e ele tem feito bons jogos, mas ele não tem sido decisivo, não tem sido um cara à altura dos outros, não, né? Então, para mim é Diego Costa e Pablo Maia, os grandes méritos do Rogério. O Éder teve uma grande chance de gol hoje, né? Bateu cruzado, o goleiro pegou e teve um passe de calcanhar bonito ali, uma letra, né? Que deixou o Luciano na cara do gol, na primeira das 200 finalizações que o Luciano deu no jogo. Mas eu acho que o ponto do Nestor, Perecini, não sei se você vê dessa forma também, é que com o Crespo, ele jogou também muitas vezes como primeiro ou segundo, né? O Crespo jogava mais vezes com 2 volantes alinhados e ele estava sempre nessa primeira parte do meio campo. Em determinado momento na temporada, mais ou menos ali na época do duelo com o Palmeiras, nas quartas da Libertadores, o Crespo passou a usar o Nestor de 10 mesmo, mas muitas vezes ficando de costas para marcação, bem espetado lá na frente, e aí ele
aí ele sofre, por causa da parte física, ele não consegue sustentar tanto a marcação assim, jogando de costas. Uma diferença que ele tem para o Sara, por exemplo. Então acho que talvez a posição, de fato, não seja uma grande novidade, como o Menon falou, mas o que fazer em campo, como buscar esse espaço. Mudou a função, né? Porque ele tem o Pablo Maia atrás dele, 2 jogadores abertos e ele está livre para circular. E não é simplesmente um meia, como na época o Crespo tentou colocá-lo. Eu acho que essa sua resposta responde qual que é o grande mérito do Rogério. É Pablo Maia? É Diego? É Éder? O grande mérito do Rogério é evoluir o coletivo. Eu não sei se você estava considerando a pré-temporada, mas se você considerar a estreia contra o Guarani, você falou que não tem 3 meses, não temos nem sequer 2. E nesse intervalo... Verdade. E nesse intervalo o São Paulo cresceu muito coletivamente. E aí, com diversas mudanças, com algumas assinaturas, digamos assim, passa pela recuperação do Diego, que para mim é mais importante que a do Éder. O Diego tem sido o melhor zagueiro do São Paulo na temporada. Passa pela entrada do Pablo Maia, passa por adiantar o Nestor, passa por mudar a formação com que ele começa o ano e termina o ano passado, e passa pelo São Paulo, a partir dessa mudança de formação, melhorar o jogo dele dentro de campo. O São Paulo não é mais só chuveirinho, o São Paulo tem mais movimentação. Agora aumentaram o som legal. O São Paulo tem mais movimentação. Tem um baladaço aqui do lado, mas o São Paulo tem mais movimentação, o São Paulo consegue construir melhor o jogo, o São Paulo chega na linha de fundo e consegue trabalhar melhor as jogadas. Falta explorar um pouquinho melhor o corredor central. Às vezes o São Paulo já está meio condicionado a pegar essa bola, jogar para a linha de fundo, para partir do lado do campo construir as jogadas. Se conseguir construir um pouquinho mais por dentro, e aí o Luciano tende a ser muito importante, aí o Alisson caindo por dentro tende a ser muito importante, o São Paulo vai dar esse passo que a gente tanto fala para ser mais competitivo, para melhorar o seu nível de jogo, para soltar os passes mais rápidos, para entender melhor a movimentação coletiva. Então, assim, entre Nestor, Pablo Maia, Diego, Éder, o que quer que seja, o Jandrei, o grande acerto do Rogério na temporada, para mim, é a evolução coletiva até aqui. Se chegar do jogo contra o Corinthians, for eliminado até pau a pau, possivelmente contra o Corinthians, for eliminado pau a pau, e aí chega no Campeonato Brasileiro e dá uma estagnada, piora, fica travado num só sistema, fica previsível, aí a gente faz uma nova avaliação. Até aqui, o mérito do São Paulo, o mérito do Rogério é evoluir o jogo positivo, o jogo coletivo do São Paulo. Qual